Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Paysandu e uma lista de dispensa que pode ocorrer para o meio dessa atual temporada. É claro, né? Reforços também vão chegar. Vou deixar aqui essa matéria falando, né? O Felipe Albuquerque sobre essa expectativa de reforços para o decorrer da temporada. E é claro, ele bate muito aqui nessa tecla que é o seguinte: vão chegar reforços, mas o que eu vou focar aqui nesse vídeo, até porque, né, eu já trouxe aqui uma lista de opções. Ele fala também de atletas livres no mercado, já trouxemos vídeos aqui relacionados. A questão que fica aqui agora e os jogadores que estão em fim de contrato, né? Vão sair os atletas que não têm sido aproveitados também? Enfim, vou comentar aqui com vocês nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Art Foot, conto com sua ajuda para chegarmos aqui em 70 mil inscritos. Quem puder deixar seu like, se inscrever, certamente nos ajudou bastante. Vou deixar também o link aqui embaixo da Foot Fanatics para você comprar sua camisa personalizada com preços que variam, tá? Que é R$ 224, essa do ano passado, à vista. Tem também a opção de você colocar seu nome, o número nas costas, várias opções bem bacanas aqui na Foot Fanatics, tanto de clubes nacionais, internacionais, que você vindo pelo link aqui embaixo, você vai ter um desconto especial, beleza? Então vamos falar aqui, né, sobre essa matéria aqui do Felipe Albuquerque, muito obrigado ao portal O Liberal, onde ele fala sobre uma reformulação no elenco nessa próxima janela, né? Então ele aqui, ó, nós estamos sim monitorando ainda as possibilidades de atletas livres, mas eu acredito que uma reformulação boa nos pontos em que erramos vai acontecer somente na próxima janela mesmo. Abre a janela, né, do Mundial de Clubes e aí tem uma janela curta, né, de 10 dias para contratações. Lembrando que o Maurício Antônio foi um zagueiro que eu já até tinha falado aqui no canal, que acabou sendo contratado. E ele fala que já estava dentro desse monitoramento e tudo mais, e já estava contratado antes da lesão do Quintana, então era um planejamento estratégico mesmo, né, na posição, e a gente precisava de mais uma peça, né? Então ele fala aqui sobre isso e do Paysandu ainda ativo no mercado. A questão com o elenco atual bem cheio, é de se esperar que tenhamos sim algumas saídas, e eu vou comentar aqui nesse vídeo alguns nomes, que é claro, não quer dizer que eles vão sair, e alguns até vêm atuando com frequência, mas não ficarei surpreso se eles deixassem o clube para o meio do ano, e cada situação vou explicando aqui para vocês. O primeiro aqui é o Joseph Mendonça, jogador que não tem conseguido se adaptar, volante equatoriano que fez apenas 9 partidas nessa atual temporada. Tinha tempo que ele não entrava, né? Ele jogou aí no último dia 27 contra o CRB, nesse empate em 1-1, porém o último jogo dele tinha sido só em março no Campeonato Paraense contra o Castanhal. 2 partidas apenas como titular. Então assim, um jogador que eu não ficaria surpreso aparecer uma proposta, setor que o Paysandu tem muitas peças, ele acabasse deixando o clube para o decorrer da temporada, tá? Jogador até que surge bem na base ali, por exemplo, da LDU, de Quito e tudo mais. Enfim, acho que foi uma aposta arriscada que acabou não dando certo até aqui, mas é claro, temos aí mais um mês e meio até essa janela, pode ser que tudo mude, ele acabe retomando a posição, por que não? Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Mais um também é o Kevin, que é um jogador para cumprir, né, essa função como reserva pelo lado esquerdo, mas surpreende também que ele não joga desde o duelo contra o São Raimundo. Teve problemas físicos e tal, mas um jogador também que eu não ficaria surpreso se deixasse o clube para essa meio dessa janela, né? Atleta que tem 27 anos de idade, 10 partidas nesse ano passado foi importante, 2023, com gols, né, que garantiram o acesso da Série C, e na atual temporada perdeu a posição. Acredito eu que o PK também muito melhor nesse setor, vindo aí de passagens pelo Vitória, pelo Cuiabá, acabou assumindo essa posição e era de se esperar, né, que ele seria o titular, como tem sido até então, né, revezando também em algumas partidas. Pode deixar sua opinião sobre o Kevin aqui embaixo, liberaria o jogador ou você acha que não? Tô curioso para ouvir o que você tem a dizer, beleza? Mais um aqui, indo para o meio de campo, é o Giovani, né, porque apesar dos últimos jogos, ó, ele ter jogado contra o Goiás, contra o Chapecoense e Vila Nova, não tem conseguido jogar e é um atleta que custa muito ao clube. Eu até acreditava, né, que ele poderia dar uma volta por cima, mas ele até perdeu essa posição como titular. Deixa eu só abrir aqui que eles inventam que eu tô com vírus aqui, tá bom. Deixa eu abrir aqui para vocês. E aí, eu acho que não ficaria surpreso se aparecesse uma proposta e ele acabasse deixando o clube para o decorrer dessa temporada, tá? 18 jogos, só 2 gols e uma assistência. Ano passado no Avaí ele começa bem, mas já está oscilando assim, já tem um tempo, né? Eu até quando contratou ele eu falei isso, eu falei, é um jogador muito bom, pode sim dar muito certo, mas que nos últimos anos ele tem sofrido com esses altos e baixos. Na época que ele estava no Cruzeiro, acompanhei alguns jogos dele, mesma coisa, né? 2021, 2020, 2022 ele até que começa bem, mas o Ronaldo e a gestão entendeu que ele não daria conta de ter uma sequência inteira na temporada. Então vamos ficar de olho aí, é um atleta que também
se aparecer uma proposta, não ficaria surpreso se deixasse, né, o Paysandu e teria uma grande economia salarial. Poderia até mesmo ir atrás de um outro atleta para essa função de um meia de criação. Ele pode jogar também um pouco mais recuado, mas no geral é isso, um meia de criação. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo, que eu estou curioso para saber. Vou deixar também para vocês o link aqui da Betfair para você apostar na sequência da temporada. O jogo da volta contra o Bahia na Copa do Brasil já está disponível aqui para vocês. E também esse duelo contra a equipe do Volta Redonda, próxima partida no final de semana, lá no Rio de Janeiro. Cotação de 3,5 para o Paysandu vencer. Coloquei aqui R$20 para voltar 70. Para você encontrar essa partida e muitas outras, basta você vir aqui em Futebol, Competições e Brasil. Vai estar tudo aqui, ó. Série A, Série B, Série C, Série D e Copa do Brasil. Você pode encontrar as partidas aqui, ó, no próximo dia 3 contra o Volta Redonda e a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Tem Libertadores, Sul-Americana, Champions League, né? Agora já tem um jogo da volta disponível aqui também para vocês e da ida também da equipe da Inter de Milão. O link vai estar aqui embaixo para vocês da Betfair, beleza? Mais um aqui também que é inevitável falar é o Nicolas, que não tem sido titular nos últimos jogos e teve nessa reta final da janela proposta do América Mineiro, né? Eu acho que se for para ele sair para outro clube da Série B é um pouco complicado, porque ele já tem 4 partidas, no máximo podem jogar 6 jogos, né? Por um clube antes de defender outro na segunda divisão. Então esse daí é um asterisco aí pro Nicolas. Então a não ser que ele chega ali em 6 partidas e não jogue mais. Vai estar em maio, a janela abre em junho, chega esse acordo. Que eu acho um pouco complicado, até porque ele não é um titular? Não. Mas é um atleta que entra todos os jogos, né? Nos últimos 8 jogos ele participou de todos, sendo 3 na condição de titular. E no recorte mais curto, né, que de 4 jogos, ele foi titular apenas em 1 e reserva em 3, né? Jogando 23, 35 minutos, enfim. É um jogador que eu acho que se for para ficar, fica até o final do ano, a não ser, só que se tiver essa pretensão de trazer um jogador para substituir a altura, né? Porque chegou algumas peças que eu não acho que foi uma boa opção. O Nicolas tem sofrido para marcar gols na Série B. Ano passado só foram 3. Esse ano em 4 jogos ainda não balançou as redes. Enfim, no recorte geral são números bons, né? Ano passado 20 gols. Esse ano 9 gols já em 22 jogos. Mas tem essa inconsistência, né? Principalmente na principal competição, que vai ser, né, a Copa do Brasil e principalmente a Série B na atual temporada. Mais um aqui também é o Marcelinho, que eu achei interessante de comentar sobre ele, que é um atleta que está emprestado pelo Tombense, vinha de bom momento lá no Barra do ano passado em Santa Catarina, mas esse ano também não tem conseguido jogar. Em abril só um jogo, né, no mês, 34 minutos contra o Operário, e aí, né, jogou apenas no Campeonato Estadual lá no começo de ano, janeiro, fevereiro e março, ficou aí 2 meses quase, né, sem atuar e que não joga como titular, tem até mais do que isso. Então, é um jogador também que eu não ficaria surpreso. Mais um atleta que chegou para a ponta direita, ponta esquerda. Eu achei interessante que o Paysandu saiu contratando tanta gente que pelo menos não tinha um risco de chegar na atual janela e falar, nossa, não trouxe ponta. Não, foram muitos, né? Eu acho que reforçou bem, mas alguns nomes que eu acho que ficou sobrando aí e que vai ter um custo mensal até abrir a janela. Isso se o Paysandu encontrar um novo clube para ele, né? Porque ele só tem um jogo até aqui na Série B. Eu acho que outros clubes da Série B poderiam contratá-lo tranquilamente, que ele não vai chegar a essas 6 partidas até em junho, né? Já estamos aí em maio, ele só tem um jogo até aqui e dos últimos 3 ele sequer foi relacionado, então não ficaria surpreso se ele não completasse, né, esse número de jogos. Dando sequência aqui também, mais um, que é uma situação daqueles que tem sido titular, é o Borazzi. Por quê? Porque ainda tem que ter essa renovação de contrato. Está bem encaminhado, é claro, mas enquanto não tiver essa renovação, vai ficar igual o Wesley Garcia. Vai renovar. No final todo mundo sabe o que aconteceu. Então acho que é um atleta muito importante, tem um risco de não continuar somente se não renovar esse seu contrato, mas para outro clube na Série B, ele já está com 5 partidas, então para sair aqui para o Brasil eu acho que ele não tem nível de Série a não ser que ele vive uma fase muito boa que não tem conseguido ter, né, desde o final do estadual, mas acho um nome muito bom e primordial para ficar daqui para o final da temporada. E mais um aqui também é o Matias Cavalieri, né? Ele que, apesar do gol contra o Goiás, nem entrou num duelo contra o CRB e tinha mais de 5 partidas que ele sequer entrava em campo, né? Apesar de sempre ser relacionado. Só jogou os 2 jogos contra o Goiás aqui, ó, que ele entrou no finalzinho, e anteriormente tinha sido só no duelo contra o São Raimundo, ainda no dia 12 de março. Então um nome que não tem sido titular ou muito utilizado, o chileno aí que o Paysandu saiu contratando muitos jogadores sul-americanos. Eu achei que sim, seria uma boa essa aposta, mas apesar dos números que
já são melhores do que ele estava no Chile, né? 9 jogos, 2 gols e 1 assistência. Ele precisou de quase 33 jogos, né? No ano passado, para ter os mesmos números. Então, até que os números não são tão ruins, mas não tem sido muito aproveitado. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários se faz sentido, se não, esses nomes que eu falei aqui para vocês, se você acrescentaria outros nessa lista, né? Tem muitos jogadores, não ficaria surpreso, pode deixar aqui embaixo. Vai estar embaixo também o link da Betfair, da Food Fanatics e várias outras sugestões de vídeos que já trouxemos aqui no canal. Valeu, galera.